Professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rodevar, eu que agradeço o convite. Professor, a educação brasileira, a cada dia é um desafio maior e a gente percebe que tanto alunos, estudantes, instituições de ensino vêm enfrentando uma situação difícil e piorou após a pandemia. Qual que é a avaliação que o senhor faz da nossa educação? Bom, vamos recuperar um pouquinho, o que a gente já sabe hoje sobre os principais efeitos da pandemia na educação, que foi de fato um evento, foi a maior crise da educação no Brasil e em outros países. Então a gente teve 4 grandes efeitos documentados na literatura. O primeiro é uma perda de aprendizado, A gente foi capaz de medir essa perda de aprendizado no Brasil e ela foi uma perda grande, em especial para aqueles alunos em situação de maior vulnerabilidade. E aqui eu já entro no segundo efeito, A gente teve uma ampliação das desigualdades de aprendizagem. Esse já era um tema na agenda brasileira. O direito da criança e do jovem não é só um direito de frequentar a escola, mas é um direito de aprender. E esse direito é negado a uma parcela da população e esse problema ele se ampliou durante a pandemia. O terceiro efeito é um aumento do abandono e da evasão escolar. E aqui a gente hoje, inclusive, tem dados sugerindo que, por exemplo, na educação infantil, em especial na pré-escola, foi a etapa mais afetada, com a maior perda de cobertura, quando a gente compara as diferentes etapas da educação básica. E um quarto efeito importante foram impactos negativos no bem-estar e na saúde mental das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, assim, os sistemas educacionais brasileiros já enfrentavam grandes desafios, eu colocaria o desafio das desigualdades de aprendizagem como um desses grandes desafios, e esses desafios, em grande medida, foram ampliados durante os anos de pandemia e é preciso que a gente tenha um plano consistente, coordenado pelo MEC, idealmente, para que a gente possa mitigar, se não reverter por completo, mas pelo menos mitigar esses efeitos da pandemia na educação. Mas de que forma, professor, isso poderia ser feito? Já que o senhor colocou esses 4 pontos aí que são realmente terríveis para a educação e que aumenta ainda mais a qualidade do ensino que a gente tem prestado principalmente às nossas crianças. O que o Ministério da Educação deveria fazer para mitigar essa situação? Então vamos lá, acho que tem algumas ações, eu vou tentar citar 3 aqui rapidinho no nosso tempo. Primeiro ponto, e isso ganhou algumas manchetes nessas últimas semanas, a gente precisa atacar, ter um plano consistente para melhorar a formação e o recrutamento dos nossos professores. Quando a gente olha as pesquisas educacionais, se a gente tivesse que eleger um elemento, aquele que é mais importante quando a gente pensa o aprendizado e o bem-estar dos nossos alunos na escola, esse elemento é o professor. Ele é mais importante, por exemplo, do que qualquer elemento relacionado à infraestrutura da escola. E aqui tem 2 pontos importantes. O primeiro é a gente tornar essa carreira mais atraente, E para isso a gente precisa atuar em 2 pontos. Por um lado, melhorar sim a questão salarial. Saiu o recente levantamento da GV sobre as profissões de ensino superior que pagam mais e menos. E, para surpresa de pouca gente, aquelas profissões relacionadas à área educacional, por exemplo, professor de pré-escola, acabei de mencionar a pré-escola aqui, é a profissão com pior salário quando a gente olha aquelas que exigem nível superior. Então, por um lado, a gente precisa melhorar, sim, a atratividade da carreira com salário e também com as condições de trabalho. Mas isso é parte do problema. Existe uma outra dimensão desse problema, que é a formação dos nossos professores. Essa formação sofria muitas críticas, dos cursos de pedagogia e das licenciaturas. O que a gente viu nos últimos anos é uma transformação dessa formação para uma formação eminentemente em cursos EAD, São os cursos com a formação remota. E isso se intensificou muito nesses últimos anos, em especial depois da pandemia. Só para você ter uma ideia, hoje, aproximadamente 3/4, mais ou menos 75% dos alunos que hoje estão se formando para serem os professores de amanhã estão fazendo a sua formação nos cursos EAD. O que tinha problemas e merecia uma atenção especial, a formação dos professores, os dados todos sugerem que essa formação piorou, porque a qualidade da formação dos professores no EAD segundo os dados que a gente tem, inferior. Só para finalizar esse assunto, essa é uma experiência única no Brasil. Não há nenhum outro país em que a gente tenha dados que tornou a formação dos seus professores
no formato EAD e não no formato presencial, com aulas e com estágio supervisionado. Então, esse é um primeiro ponto, né? Mas eu queria destacar outros 2 pontos importantes. Então, a gente precisa olhar para as crianças quando elas estão iniciando esse processo de escolarização obrigatória. Então, acho que o investimento na primeira infância, que se ampliou no Brasil, e é sim muito importante, uma janela de oportunidade quando a gente pensa no desenvolvimento das crianças, ele precisa ser retomado e retomado com força. Eu mencionei no início aqui da nossa conversa que essa foi a etapa que sofreu as maiores perdas quando a gente olha a cobertura escolar, então é preciso fazer com que essas crianças voltem para a escola e a gente precisa ampliar essa cobertura. A gente está longe de atingir a meta 1 do PNE. E quando a gente olha para o ensino fundamental, eu queria citar aqui um programa atual do governo do MEC, né, que é esse programa de ampliação de vagas no ensino integral. Esse programa, por exemplo, é um programa que, na nossa avaliação e segundo a literatura, aponta para a direção certa. Tomara. Professor Tiago, muito obrigado pela participação, pela aula que o senhor deu aqui em relação à educação, muito importante para nós. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado.